Bom dia, meus amados. Bom dia. Hoje nós vamos começar uma nova série no livro de Gálatas. Quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais nós reconhecemos a necessidade que nós precisamos de sermos transformados. Cada dia que você abre a palavra, você reconhece o quão deficientes nós somos diante da majestade e da bondade do Senhor. Esse livro de Gálatas, ele é um livro que ele é extremamente atual. Martinho Lutero, ele quando leu em Romanos que a salvação seria apenas, somente, unicamente pela fé em Jesus Cristo. E ele pega o livro de Gálatas e fala: esse é o meu livro, porque aqui vai apontar todos os acréscimos que o homem deseja colocar na Bíblia, toda informação extra que nós podemos afirmar que não necessitamos, porque a palavra de Deus, ela não só contém, ela é a palavra do Senhor. Algumas pessoas gostam de usar essa expressão: a Bíblia contém a palavra de Deus. Então a Bíblia não contém, ela é a palavra do Senhor, a revelação do Senhor para os seus. Por isso que muitas vezes algumas pessoas falam: mas eu não consigo entender a Bíblia. A Bíblia, ela se revela aos seus. É como se abrisse os olhos e como se abrisse os ouvidos para que seja lido, seja entendido. Me perdoa, Dona Mara. A Dona Mara tem deficiência de visão. E quando nós falamos que a palavra que o Senhor abre os nossos olhos, não são os olhos que nós vemos, mas são os olhos espirituais. E isso que nós estamos falando, o Senhor abre os nossos olhos espirituais para que reconheçamos o Senhor. Então eu convido você a abrir em Gálatas, no primeiro capítulo. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10. E o título dessa mensagem de hoje é uma só mensagem, uma só verdade. O que sair disso é anátema. Nós vamos ver isso na descrição do título na leitura que vamos fazer hoje. Coloca lá, bota na tela. Vocês podem acompanhar aqui que é o que nós vamos ler. É nessa versão NA. Paulo, apóstolo, não por parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, para que seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês o evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, maldito.
Como já dissemos, e agora repito. Olha, interessante, ele vai falar 2 vezes a mesma coisa. Se alguém está pregando a vocês o evangelho diferente daquele de que já receberam, que seja anátema, maldito. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda tivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Vamos orar novamente. Convido você estar preparado, se preparando para poder ouvir essa palavra da mesma maneira que eu ouvi, eu escrevi, porque ela é extremamente importante para todos nós. Pai eterno, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, da tua igreja reunida, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos a tua palavra revelada através da tua Bíblia, Senhor. Obrigado, Pai, e que possamos realmente sairmos daqui diferentes da maneira que entramos, Senhor. Possamos aqui estarmos diante da tua verdade e que isso seja verdade em nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quando nós lemos as palavras iniciais da carta de Gálatas, somos confrontados com um chamado urgente a fidelidade ao verdadeiro Evangelho. O Evangelho é atual, não é um livro antigo como algumas pessoas gostam de falar. Mas foi escrito há muito tempo, ele tem que ser atualizado. Já ouviram alguém falar sobre essa atualização da palavra do Senhor? Não precisa, porque ele é atual e oportuna e necessária para a igreja contemporânea, para cada um de nós. Nós precisamos dessa mensagem. Ela é atual para mim, para você, hoje. Então o apóstolo, ele inicia a sua epístola, a gente pode perceber, sem as habituais expressões de ação de graça, porque estava acontecendo um grande problema com aquelas igrejas, as igrejas da Galácia. Haviam sido invadidas por falsos mestres judaizantes e estavam pervertendo o Evangelho e perturbando a igreja. Lembra que nós acabamos de ler, que a Ed acabou de ler? Depois que eu for, virão pessoas com ensinamentos diferentes daquele que eu ensinei vocês, pervertendo a verdade. Eles estavam exigindo que os gentios fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés para serem salvos, porque eles afirmavam que isso completava a obra de Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador e suficiente? A salvação vem só pela fé nele? Só, exatamente. Mas, vida. Você lembra quando eu falei com vocês que o argentino tem uma afirmação que fala assim, pero, que é mais, então ele vem falando assim, quando ele bota o pero, a gente já liga o alerta, já vem uma coisinha a mais ali. Você tem que observar algumas coisas. Você tem que ser circuncidado, você tem que guardar as festas, você tem que aceitar a lei. Não que a lei, como nós falamos aqui, a lei ela não é ruim, a lei é boa. Paulo fala isso, nós aprendemos isso no livro de Romanos. A lei é boa porque ela aponta o pecado. Se a lei não apontasse o pecado, nós não seríamos dirigidos pela mudança de vida. Se a lei não diz que eu não posso matar, ela regulariza que eu não posso matar por cada lei. Se não existisse lei, as pessoas estariam livres para fazer o que quisessem. A lei regulamenta a nossa vida. Nós temos um advogado aqui que sabe disso. O Alan também é advogado, aliás. O Alan vem pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. O Bernardo também, seja muito bem-vindo.
Ou seja, a lei é boa. E ele estava exigindo então que os gentios fossem circuncidados, observasse a lei de Moisés para serem salvos, afirmando que precisavam completar a obra de Cristo na cruz. Negavam a suficiência da graça para a salvação e acrescentavam obras à fé como condição de alguém ser aceito por Deus. Isso, se nós começarmos a entender, algo que algumas igrejas condicionam a salvação ao que você está fazendo, ao que você vai fazer. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Somente. Nada pode acrescentar à minha salvação. Eu não posso me salvar pela minha vontade, pela minha bondade. A salvação me transforma. É necessário que eu seja transformado. Mas eu não posso ser salvo porque eu desejo, porque eu sou bonzinho. Muito pelo contrário. Nós precisamos reconhecer a nossa dificuldade. Eu tenho que reconhecer quem eu sou e reconhecer que eu necessito da misericórdia e da graça do Senhor. E quando eu falo eu, nós podemos falar, todos nós precisamos da misericórdia e da graça do Senhor. E hoje nós vivemos em tempo de muitas vozes que tentam diluir a verdade, misturando ensinos que apelam ao desejo humano de justiça própria. O que Paulo enfrentou na Galácia não é tão diferente que a igreja contemporânea enfrenta hoje. A tentação de abandonar a simplicidade do Evangelho da graça em favor de doutrinas que parecem mais convenientes, mas que na realidade eles corrompem a fé genuína. A partir do momento que nós precisamos acrescentar alguma coisa à salvação do Senhor, nós estamos abandonando a simplicidade da graça do Senhor. A partir do momento que nós colocamos alegorias diante da graça do Senhor, aonde eu espero que a minha vontade seja realizada, para que eu encontre a felicidade, eu estou indo para um caminho errado. Talvez se fizesse uma pergunta, por que você vai na igreja? Eu vou na igreja porque a igreja é legal, porque a igreja ela me recebe bem, a igreja são várias pessoas, são vários amigos, são várias, enfim. Eu venho na igreja porque eu preciso, não, porque eu me conheço. Eu venho na igreja porque eu preciso de vocês, porque vocês têm que confrontar o meu pecado. Eu venho na igreja porque eu preciso desse confronto, e quero falar que você também precisa ser confrontado. E a gente vem à igreja para que nós possamos olhar um ao outro, reconhecer que nós precisamos um dos outros, para que possamos manter firme, para que possamos ter esperança, para que possamos ser consolados, para que possamos ser abraçados, amados. Esse é o motivo que nós estamos aqui na igreja. Reconhecer quem nós somos, reconhecer o que precisamos, reconhecer a necessidade que precisamos, da transformação que precisamos. Não estamos prontos, precisamos ser transformados.
E não há nada que a igreja possa produzir, a não ser que você creia no Senhor Jesus, que vai modificar essa situação. Na introdução dessa carta, Paulo ele reafirma a autoridade divina da sua mensagem, denuncia o perigo do falso evangelho e nos exorta a buscar a aprovação de Deus e não de homens. Observe que eu falei que eu preciso de vocês, mas eu não preciso ser aprovado por vocês. Eu não prego a palavra para que vocês olhem. O Rodrigo não prega a palavra para que vocês olhem e achem que nós não estamos dentro desse pacote, que nós não estamos incluídos dentro dessa exortação. E Paulo também se colocava dentro da exortação. Paulo chegou: de todos os pecadores eu sou o pior. Ele sempre se incluiu. E assim como os cristãos da Galácia precisavam ser alertados, também somos chamados hoje a permanecer firmes na verdade que nos foi entregue, sem acréscimo, sem distorção e sem desvio. O Evangelho, ele não é um produto da cultura ou da vontade humana, mas é a revelação soberana de Deus para a salvação daqueles que creem. Já escutaram? Não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Quantas vezes a gente já escutou isso? E ela contém erros. Já escutaram isso? Ah, mas foi escrito por homens, então é errado. Não, ela é a revelação do Senhor, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Não há nada aqui que não seja a revelação única do Senhor aos seus. Diante disso, eu creio que cada um de nós temos que refletir: estamos comprometidos com o Evangelho verdadeiro? Ou temos dado espaço a influências que comprometem a pureza da fé? Será que nós precisamos de mais? Será que nós precisamos de emoção? Será que nós precisamos de outros elementos para que isso confirme a minha fé? Alegorias que confirmem a minha fé? Os judeus pediam sinais. Faça sinais para que a gente possa realmente crer. Jesus falou: sabe o quê? Não farei. Paulo ele vai enfatizar, ele coloca aqui, vocês observam que ele vai falar que ele não era apóstolo por meio de nenhum homem, não por parte de pessoas, nem por meio de nenhum homem, porque Paulo ele era perseguido. As pessoas queriam desqualificar Paulo, porque eles achavam que o apóstolo teria sido aquele que teria andado com Jesus. Então nós podemos pegar as cartas dele, sempre ele vai bater nessa tecla: eu vi o Senhor. E aqui ele vai afirmar novamente, porque esses judaizantes queriam que através disso ele fosse desqualificado de trazer uma mensagem para a igreja. E ele fala que não foi homem, não foi nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por intermédio de Deus Pai, que ele foi colocado como apóstolo. A autoridade divina é o alicerce da mensagem. Essa autoridade divina tem que ser a base de toda a pregação. E nós vamos ver então alguns pontos. Primeiro, fidelidade à palavra. Devemos buscar a fonte da mensagem baseado nos ensinamentos das Escrituras e rejeitar qualquer modificação humana e entender que qualquer acréscimo ao ensino da Bíblia é condenado. A minha interpretação tem que estar amparado na Escritura. É a Bíblia interpretando ela mesma.
Se você tem uma Bíblia de papel aí, você pode perceber que de vez em quando aparece A, B, C, D, E, F. Já perceberam isso? Sabe o que significa isso aí? É ela interpretando ela mesma. Quando tem uma palavra que fala, que tem lá um número 2, algumas é letra e outras é número, né? Número 1, número 2, você pode observar que ela está interpretando ela mesma, ou seja, a Bíblia interpreta ela mesma. Precisamos nos aprofundar no conhecimento e entendimento das Escrituras, por isso que a gente bate nessa tecla. A gente sempre está falando, conheça a palavra, leia a Bíblia. A Bíblia precisa, a igreja precisa conhecer as Escrituras para que saiba distinguir a verdade de qualquer distorção. O maior exemplo disso é quando Jesus, aquela passagem também bem conhecida, que ele fala com os saduceus acerca da ressurreição. Para lembrar, chegam a Jesus e falam, tá, com quem casa? Porque a viúva casaria com o irmão, a viúva casaria com o irmão. Aí pergunta para Jesus, tá, mas se a viúva, se o irmão morre, ela casa com outro irmão. Se o outro irmão morre, ela casa com outro irmão. Se ela morre, casa com outro irmão. Tá, mas no céu, com quem ela vai ficar? Já que casou com os 5 irmãos, digamos. E Jesus, ele fala, Jesus respondeu, Mateus 22, 29. O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Por isso que muitas vezes nós somos levados a falsas doutrinas, porque nós não conhecemos a Bíblia. Eu já dei esse exemplo para vocês. Eu tinha um videocassete, um Panasonic 9 cabeças, naquela época era top. Tinha um controle do tamanho do meu tablet. Eu só conseguia apertar play, rebobinar e avançar, só. Eu podia gravar, eu podia botar para 3 dias para lá. Eu nunca tive paciência de ler o manual. O manual explicava tudo. A Bíblia explica tudo. A Bíblia revela a vontade de Deus sobre os seus. E como eu posso conhecer ao Senhor? Como eu posso usar as funções que Deus reservou ao homem? Sim, eu conheço. Eu não sei. E muitas vezes a gente ainda repete coisas que houve errado, ou contextos fora do contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é sensacional. Vou comprar uma casa, não tem problema que eu vou conseguir pagar. Vou comprar não sei lá, tudo posso. Esquece que Paulo, ele está falando da dificuldade que ele teve, das dificuldades que ele passou, e ele fala, não interessa essas dificuldades, porque tudo posso daquele que me fortalece. Mas é bonito falar isso, né? Vimos aquela também que foi usado, que é usado, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Pô, coisa boa. Eu mesmo fui tocado quando Paulo fala de Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e andam segundo o seu propósito. Eu falei, a partir de hoje eu estou bem, porque tudo coopera para o meu bem. Está tudo certo, tudo coopera para que eu me dê muito bem na minha vida. Só que eu esqueci que o Senhor me conserta, que o Senhor, Ele me trata. Então, coisas ruins na minha vida cooperam para o meu bem, para que eu seja tratado, para que eu seja mudado, para que eu seja triturado. Tudo coopera para o meu bem. Segunda coisa que nós temos que ver no versículo 6. Estou surpreso para ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo, ele se espanta pelo fato de estarem abandonando o chamado da graça de Cristo em favor a outro evangelho. Ele está admirado com a rapidez que eles estão apostatando da fé.
E está escrito do presente, estão passando. Eles estavam sendo transformados, eles estavam mudando a mensagem que Paulo ensinou. Tão depressa, eles estavam sendo encantados por aqueles homens que observavam a lei e traziam sobre si o mérito da salvação. Eu cumpro a lei, então sou salvo. Eu observo a lei, então sou salvo. Ou seja, quando os judaizantes estavam pedindo que eles observassem a lei, eles estavam falando: você pode salvar a você mesmo. E nós olhamos ali que essa carta é a única que não tem oração, ela não tem louvor, ela não tem ação de graças, nem tem elogio. Nós pegamos as outras cartas, como vocês estão bem, que eu me louvo ao Senhor pela vida de vocês, aqui não tem elogio nenhum, porque isso revela a tristeza de Paulo. Terceiro versículo 7, vigilância na doutrina, que fala o qual a verdade não é outro. Continuando ali, que ele vem, Cristo para outra verdade, o qual a verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando. Vimos em Atos, virão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. A igreja tem que estar atenta ao ensinamento e qualquer acréscimo, rejeitar qualquer acréscimo ao Evangelho da graça. Isso envolve discipulado, como foi falado pelo Rodrigo, isso envolve conhecimento bíblico, para que nós possamos corrigir todos e identificar esses desvios. Precisamos estar atentos principalmente aos acréscimos. Vendo uma pregação, vendo aliás uma aula do Leandro Lima, ele fala sobre aquela passagem onde Eva acrescenta algo que Deus não falou. Deus falou: dessa árvore não coma. Mas ela acrescenta para deixar mais forte: dessa árvore não come nem toque. O Senhor não falou não tocar, Ele falou para não comer. São acréscimos que nós temos que estar atentos. Então, Jesus ele pega bem forte quando fala aos fariseus que colocavam fardos pesados para serem seguidos. Mateus 23. Eu vou ler para vocês, preste bem atenção. Diz o seguinte: então Jesus falou às multidões e os seus discípulos. Na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e fariseus. Escriba e fariseu eram conhecedores da lei. A gente às vezes usa isso aqui como um adjetivo de... Eles eram homens conhecedores realmente da palavra. E Jesus continuando: portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Observaram? Observem os fariseus, os escribas. Façam tudo que eles falam a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam os fardos pesados, difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras assim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar dos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças, assim a fim de serem chamados de mestres. Mas vocês não serão chamados de mestres, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque só há um pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias,
porque um só é o guia de vocês, Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Que forte isso! Por isso que nós temos que ter atenção à palavra do Senhor, por isso que nós não podemos ter acréscimo na palavra do Senhor. Aqui mesmo Jesus ele fala: vocês estão desviando essas pessoas da verdade, vocês estão ensinando a eles coisas que não são mais necessárias, porque como nós vimos semana retrasada, está consumado, está pago. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo, está pago. Ele morreu no meu lugar, ele pagou a minha dívida e pagou a sua dívida também, pagou a nossa dívida, está pago. Não precisamos fazer mais nada. Então nós podemos pecar? Não, muito pelo contrário. Por essa dívida estar paga, nós temos que ter uma vida transformada. Por essa dívida estar paga, como o Rodrigo falou, nós temos que abrir essa porta para aquele que necessita reconhecer essa dependência e encontre pessoas iguais a eles. Pessoas humanas que necessitam da graça do Senhor. Versículo 8 e 9, único evangelho, só existe um único evangelho, que diz: mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu pregue a vocês o evangelho, diferente daquele que temos pregado, esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês o evangelho diferente daqueles que já receberam, que esse seja anátema. Ao ensinar e pregar, devemos reforçar que a salvação ela é única, ela é intransferível. Não se baseia em obras ou regras humanas, mas unicamente na fé em Jesus Cristo. Qualquer acréscimo diante disso, a fé em Jesus Cristo é maldito, anátema. O evangelho que Paulo está pregando não é verdadeiro porque ele que estava pregando, mas sim porque pregava o evangelho que foi revelado por Jesus Cristo. Não é Paulo que está falando a verdade, é o evangelho que ele prega que está falando a verdade. Porque ele mesmo fala em Romanos: se eu falar algo que não está revelado, maldito. Matthew Henry é um pastor presbiteriano de 1600 e alguma coisa. E ele declara o seguinte: qualquer outro evangelho que desvia o evangelho da graça para agradar os ouvintes, ou agradar a concupiscência da carne, é artifício de Satanás. Forte isso, né? Qualquer evangelho que venha a ser pregado, que é para me agradar, para fazer massagear o meu ego, é artifício de Satanás. Versículo 10. Devemos buscar a aprovação de Deus, não de homens. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas, o favor de Deus? Ou por acaso agora eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se eu estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então Paulo aqui ele coloca que o seu ministério não visa agradar a homens, mas a Deus. Essa postura contrasta com a tendência de adaptar a mensagem para conquistar a aprovação dos ouvintes. Por isso que nós gostamos de pregar a pregação expositiva, onde nós pegamos o capítulo 1 e vamos até o final,
porque nós trazemos a responsabilidade à palavra, e eu não posso pular o capítulo, eu não posso arrancar a página, eu não posso botar de peito para tampar a verdade do Senhor. Então ela tem que ser falada. Esta mensagem aponta para os pregadores e líderes de igreja. Observe que eu não coloquei, quando eu coloquei líderes de igreja, não da igreja, porque reconhecemos que a igreja pertence ao Senhor. Então essa mensagem aponta para os pregadores e líderes de igreja que devem priorizar a fidelidade a Deus em vez de se adaptar a pressões culturais ou opiniões da maioria, adaptando o evangelho para agradar quem está ouvindo. A igreja é chamada a valorizar a pregação fiel do evangelho, mesmo que essa mensagem desafie as tendências da sociedade, mesmo que essa mensagem me constranja e aponte para o meu pecado. Temos que reconhecer que a aprovação divina é o que realmente importa. Vamos aplicar tudo isso. Primeiro, aplicar os ensinamentos da igreja contemporânea, esses ensinamentos da igreja contemporânea é essencial para manter o evangelho inalterado, como um chamado de Deus que não depende da aprovação de homens. Segundo, essa passagem nos convida a nos adaptar pela revelação divina sobre as opiniões e vontades do homem. Não é adaptar, é optar. Observaram como muitas vezes a gente fala coisas e a pessoa, opa, ele falou que a gente tem que adaptar as verdades divinas com a revelação. Não, eu tenho que optar pela revelação divina sobre as vontades do homem, sobre a minha vontade. Terceiro, devemos estar atentos e vigilantes contra qualquer tentativa de adulteração do Evangelho. E por fim, cultivar uma cultura de humildade e fidelidade, buscando sempre agradar a Deus, resguardando a integridade da mensagem que transforma vidas, lembrando que a verdadeira liberdade e salvação está enraizada na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, não se deixe envolver por falsos mestres. Não se deixe envolver por coisas que a palavra de Deus não revela. Não se deixe envolver com essas emoções que muitas vezes somos levados. Eu sou uma pessoa que eu sou chorão, mas eu choro porque eu fico constrangido diante de talvez a distância que nós estamos de sermos homens bons. O Evangelho do amor do Senhor, ele nos constrange. Se você não é constrangido, se eu não sou constrangido, isso revela que eu não o conheço. Estamos passando por experiências maravilhosas do amor de Deus, pela misericórdia do Senhor. Nós observamos isso pelas nossas orações, as respostas às nossas orações. Não somos merecedores de nada, mas o Senhor é bom. Ele se revela, ele tem se revelado através da sua manifestação. Não porque nós oramos porque reconhecemos a nossa incapacidade. Somos incapazes. Mas Ele não. Ele é o Senhor de todas as coisas. E se alguém falar algo ao contrário, que você precisa fazer alguma coisa para que Ele manifesta o seu amor e sua graça,
desligue o teu celular ou saia pela porta, porque você está acrescentando alguma coisa que o Senhor não pediu para você. Vamos terminando fazendo uma oração. Pai eterno, ó Senhor, que nós possamos ser guardados, Senhor, de toda mentira, Senhor. E como nós vimos ali, aquele pastor falando que toda essa mentira que Satanás tem lançado sobre a igreja, tentando, Senhor, nos enganar, que o Teu Espírito Santo possa nos convencer, Senhor, da Tua verdade, que o Teu Espírito Santo possa nos trazer o reconhecimento da Tua verdade. Reconhecemos, Senhor, que necessitamos de Ti em todas as coisas, e somente de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que pagou pelos nossos pecados, que redimiu os nossos pecados, pela redenção através de Cristo na cruz, Senhor. E obrigado pelo privilégio, Senhor, de termos sido despertados para o Teu verdadeiro Evangelho, Pai, de sermos acordados daquele sono, Senhor. Obrigado, Senhor, porque abriste os nossos olhos espirituais, Senhor. Obrigado porque abriste os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos, para que nós podemos ouvir a Tua boa mensagem, a Tua pura mensagem, aquela que salva, a única que salva. Obrigado por essa igreja, Senhor, que Tu venha com o Teu favor, que Tu venha com a Tua graça, que Tu venha com a Tua misericórdia, Senhor, e que nós possamos cada dia mais, Senhor, cada dia mais, querer Te buscar e Te conhecer. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém.